Bom dia a todos. Acho que a maioria de nós já conseguiu sentar. Eu confesso para vocês aqui que essa configuração, para mim, é inteiramente nova. Quem já veio aqui ao Instituto Fernando Henrique Cardoso há de notar que nós estamos aqui numa posição inusitada. E a responsabilidade por essa nova configuração é dos nossos parceiros da Brava, que, com justa razão, argumentaram que a gente precisava fazer uma dinâmica diferente neste evento, diferente da dinâmica tradicional de plateia e mesa. Não por outra razão, a gente tem aqui uma cadeira vazia, de tal modo que as pessoas que estão aí, eu diria, na plateia, se é que essa palavra cabe nessa configuração, possam tomar assento e interferir na nossa conversa, porque justamente o objetivo é esse. Eu vou pular a parte, digamos, das formalidades aqui, de agradecer a Brava, de agradecer a todos os convidados, a quem eu de fato agradeço, para que a gente possa entrar diretamente na dinâmica da nossa atividade aqui. E a ideia básica é de que eu provoque aqui uma conversa. E a regra da conversa é basicamente a seguinte: eu farei uma pergunta inicial de, no máximo, 1 minuto e meio, prometo tomar menos do que isso, ao Arnaldo, deputado Arnaldo Jardim, que foi o relator da matéria, relator do projeto que deu nascimento à Política Nacional de Resíduos Sólidos, acompanha essa temática há muito tempo. Então, abrirá esta conversa, né, a partir de uma pergunta que eu fizer. A partir da intervenção do Arnaldo, os demais participantes serão solicitados a agregar comentários a que o Arnaldo fizer e levantar outras perguntas para que essas outras perguntas provoquem a conversa entre todos aqui presentes e ensejem a participação da plateia. Eu fui instruído pela Miriam, aqui da Brava, a dizer que há uma pessoa que está anotando o nome das pessoas que queiram se sentar à cadeira para fazer perguntas. Então, isso posto, em algum momento surgirá aí um cronômetro, tem ali, né? Eu tenho que me limitar a 1 minuto e meio e os convidados serão solicitados a procurar se limitar a 4 minutos na sua resposta. Então, sem maiores delongas, Arnaldo, eu queria começar essa nossa conversa pedindo que você fizesse uma avaliação da implementação da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que, salvo engano, completa hoje 4 anos, com metas que não foram atendidas na sua totalidade, para dizer de maneira suave. Queria uma avaliação desse processo, desses últimos 4 anos, e que você assinalasse quais são os principais desafios para que a lei, de fato, saia integralmente do papel e ganhe expressão na realidade do conjunto dos municípios brasileiros. Bem, muito obrigado, Sérgio. Bom dia a todos. Bom dia. Parabenizar a Fundação Brava e o Instituto Fernando Henrique Cardoso por essa oportuna, bacana iniciativa. E adorei o formato e adorei a companhia de todos vocês, todas as pessoas, ninguém está aqui por acaso, são pessoas qualificadas, acompanham a questão, e os nossos debatedores também. Como já passaram 5 segundos, eu vou acelerar aqui. Eu quero simplesmente dizer que eu não sou culpado desse cronômetro, que esse cronômetro é uma coisa quase aterrorizante. Assim. Eu devo começar de novo, então volta o tempo ali. Volta o tempo, Arnaldo. Não, brincadeira. E diminui o tamanho, porque isso aqui realmente é uma coisa que deixa uma pressão. É uma pressão terrível, exatamente. Não, brincadeiras à parte, está tudo. Bem, a saudação todos ouviram aí, então muito obrigado. Nós votamos uma medida provisória entre o primeiro e o segundo turno,
E na medida provisória votada lá por uma pressão muito grande dos municípios, conseguiu-se, um grupo de deputados conseguiram aprovar uma prorrogação de um prazo-chave na Política Nacional de Resíduos, que era o prazo limite para que os municípios tivessem, de um lado, a aprovação dos seus planos municipais de gestão e tivesse, por outro lado, também o término total dos lixões, né? Essa prorrogação foi de 4 anos aprovada. Nós engolimos isso ali, gemendo, mas nós engolimos, porque o governo tinha uma outra matéria, não tinha nada a ver com isso, e se foi. Fizemos, então, uma mobilização. E o que aconteceu na última quinta-feira, não sei se todos sabem, a presidente, a partir da pressão que nós fizemos, vetou isso na medida provisória. Os prazos foram restabelecidos. O que vai acontecer agora? O que vai acontecer é que nós estamos em negociação junto ao governo federal para pactuar. Nós quem? Pessoas interessadas, parlamentares, entidades que lidam com a questão e entidades ambientalistas que foram muito parceiras nesse processo para buscar uma solução intermediária. Porque simplesmente reafirmar o prazo seria inócuo. Nós estamos acertando com o Ministério Público para que nós possamos ter meio um TAC, referência, e isso ser adequado a cada um dos municípios, então se estabelecer um processo intermediário, uma transição nisso. Eu quero contar esse caso porque isso significa uma referência importante, mas dizer que isto, para mim, é a evidência de que eu posso fazer um diagnóstico positivo da lei. A sua pergunta é o seguinte: como está essa lei, Arnaldo? É a lei que pegou. A lei da política que estabeleceu a Política Nacional de Resíduos pegou. Ela gerou alteração no comportamento das empresas. As empresas mais dinâmicas já incorporaram a questão da sustentabilidade, incorporaram a questão de resíduos no seu planejamento, do modo de produção e da forma de se relacionar com o consumo. Ah, são todas? Não, mas são as empresas mais dinâmicas. Segundo, as políticas públicas passam a incorporar cada vez mais esse tema. Nas eleições municipais de 2 anos atrás, esse tema esteve frequente como nunca. E esse tema, não duvidem vocês, vai ser um tema muito presente nas eleições daqui a 2 anos também. Isso é uma referência importante, porque denota o grau de prioridade que tem a sociedade. O Manuel, e nós pegamos o esquentamento já, dizia o seguinte: puxa, mas num país que tem problema de fome, como fica tratar disso e pagar por isso? Fica o seguinte: fica absolutamente necessário e será feito isso. Porque o país não se desenvolve como um todo e nem se espera nivelar todas as satisfações da sociedade para poder evoluir. E mais do que isso, hoje nós sabemos que a Política Nacional de Resíduos também constituiu um novo setor de atividades. Dados do IBGE, reciclagem da lata de alumínio. Disso, quantos brasileiros vivem disso? 330 mil brasileiros e brasileiras. Tá certo? Imaginemos isso ampliado para outros setores, outros segmentos. Há uma indústria nascente, dinâmica, inovadora do ponto de vista tecnológico, se constituindo. Qual é o grande empecilho? É a pergunta que o Sérgio nos faz para a gente poder provocar. Fechar a equação do ponto de vista de incentivos fiscais e tributários. Nós temos um processo que é um incentivo à reciclagem, à reutilização, mas os produtos entram na cadeia depois de produção, alguns como insumos, ou diretamente já para um nível de consumo, dependendo da especificidade do produto, com a mesma incidência tributária. Trabalhar isso é algo chave para que nós possamos equacionar de uma forma diferente o problema. Há outros problemas, eu menciono para não ser extensivo aí do ponto de vista de tempo, tá certo? Que é o grau de preparo dos gestores ao nível dos municípios, da sua qualificação para poder fazer frente a isso. Logo depois que foi aprovada a Política de Resíduos, uma proposta que eu tive lá um papel, que reuniu um conjunto de parlamentares, nós introduzimos na LDO e depois no orçamento da União um auxílio, uma linha de auxílio aos municípios para que eles pudessem ter um respaldo a partir do Ministério do Meio Ambiente
para executar os seus programas. O Ministério transformou isso numa linha que estimulou a formação de consórcios. 43 consórcios foram aprovados e constituídos e começaram a ter o seu plano ali feito em cima da questão de resíduos. Aqui em São Paulo, a partir da iniciativa do governador Alckmin, junto com a Secretaria de Meio Ambiente, há uma linha também de apoio aos municípios, no sentido de buscar qualificá-los e fazer com que eles possam se preparar. Está sendo feito isso de uma forma generalizada? Ainda não. Mas os municípios maiores já têm o seu plano de resíduos, os municípios maiores já têm as suas diferentes equações no que diz respeito à destinação fiscal, a destinação final. Portanto, eu digo o seguinte, esta lei, ela é uma lei que pegou. Última observação, o que concorreu decisivamente, acredito eu, Sérgio, e todos que estão nos acompanhando, para que a gente pudesse caminhar nisso, é que no processo, quando se enfrentou o debate no nascedouro da política de resíduos, diferente, por exemplo, do que foi a questão de saneamento, que foi uma coisa muito, muito lutada, muito ardorosamente disputada e muito importante ter conseguido, mas quando se aprovou a Política Nacional de Saneamento, daí até a sua regulamentação, e há hoje ainda uma dúvida, que é a titularidade das regiões metropolitanas, que o Supremo ainda não decidiu, tá certo? Se demorou 4 anos para a sua regulamentação. A política de resíduos foi sancionada em agosto, tá certo? E depois ela foi regulamentada em dezembro. Por quê? Porque nós conseguimos converter o debate num debate de qualidade, mais aprofundado. Então, ela tem característica de ser uma política não de governo, mas uma política de Estado. Nós conseguimos superar contraditórios de governo-oposição ou algumas questões mais localizadas partidárias e conseguimos estabelecer um grau de consenso que eu acho que é uma rampa a partir da qual ela tem uma boa chance de realmente vigorar. Muito bom, Arnaldo. Carlos Vinícius, você como presidente da Conlurb e de uma empresa municipal que opera num grande município brasileiro que é o Rio de Janeiro, como é que você vê essa questão que foi colocada pelo deputado Arnaldo Jardim? Bom, no caso do... Primeiro, bom dia a todos, aí, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. No caso do município do Rio de Janeiro, a lei pegou porque a gente cumpriu e o prefeito determinou que nós cumpríssemos, né? A gente tinha um aterro que era um aterro muito emblemático, que era o de Gramacho, que foi encerrado em 2012 e que teve uma segunda vida, num segundo momento muito interessante, que houve o aproveitamento, por exemplo, do gás produzido no aterro, com uma tecnologia muito inovadora, com uma empresa que ousou, que foi à frente lá e apostou numa tecnologia inovadora de aproveitamento do gás, e hoje vende esse gás para a refinaria do Duque de Caxias. E agora, em abril desse ano, nós encerramos o segundo aterro que tinha atividade de catador, que era o aterro de Jericinó, cumprindo a lei, e hoje não tem mais nenhum... a gente não chamava já de lixão, a gente chamava de aterro controlado, porque ele já tinha toda uma série de controles e acompanhamentos nesses aterros. Então, hoje, o aterro ao qual se destina o resíduo sólido do Rio de Janeiro é um aterro adequado, com mantas, com a captação do chorume, preparado para fazer o aproveitamento do gás. Então, tudo isso veio em cumprimento da legislação. A gente sabe que o desafio para outros municípios, o município do Rio de Janeiro é grande, tem mais recursos, tem a própria Conlurb, que tem um corpo técnico de 30, 40 anos de experiência, gente lá com 40, 50 anos de experiência na área. Então, isso foi mais fácil para a gente. E a gente sabe do desafio que é para o município lá, por exemplo, do Norte Fluminense, achar o mesmo caminho, achar a mesma solução. Então, adequar a legislação a esse cenário em que você tem municípios que ainda tem um desafio grande de encontrar um caminho, eu acho importante, acho adequado. Acho que não adianta a gente começar a punir os prefeitos desses municípios sem que ele tivesse a chance real de achar a saída, porque quando a gente fala de Rio de Janeiro, a gente está falando de uma produção diária de 10 mil toneladas de lixo dia. Isso dá escala para resolver muito problema, né? Traz os problemas também. Como eu falo, hoje o nosso aterro é o aterro, quando a gente fala de transferência e destinação final, é o mais barato do Brasil. A gente paga a menor tarifa. E isso cria, por exemplo, uma barreira à entrada a novas soluções.
porque o preço não deixa de ser uma barreira. Quando a gente conversa com o prefeito ou com o executivo que estiver lá e fala, olha, eu tenho uma solução aqui que é ambientalmente melhor, mais adequada, mas ela vai custar mais caro do que uma que já está adequada à política nacional, isso não deixa de ser um desafio. E que é um problema muito diferente, por exemplo, que vive um prefeito de uma cidade menor, de uma cidade do interior, por exemplo, que tem o desafio de fazer o básico ainda. E essa questão da escala nos permitiu fazer todo esse processo dentro dos prazos que foram colocados. E creio São Paulo também conseguiu, e outras cidades, outras capitais que tinham maior escala conseguiram resolver. Então, o desafio hoje que eu acho que se coloca é buscar soluções que permitam essas pequenas cidades fazerem a destinação adequada. Uma que já está aparecendo, já tem sido uma prática no estado do Rio de Janeiro, são os consórcios. As prefeituras se consorciando para usar o mesmo aterro sanitário. Ainda assim, a gente tem um desafio de logística muito grande, porque qualquer processo desses, num cenário em que as cidades estão ficando com seus espaços cada vez mais escassos, mais difíceis, mais caros, o transporte está ficando cada vez mais distante, a gente está tendo que levar isso cada vez mais longe para poder fazer a destinação adequada no sistema de aterro. Então, também se apresenta agora a necessidade de também buscar outras soluções, que não sejam a solução do aterro sanitário. Soluções que façam o lixo se deslocar menos, que o resíduo sólido ele tenha a sua destinação final mais próxima da origem. Então, isso é um desafio que se coloca hoje, de buscar tecnologias que encaminhem para uma solução mais inteligente, de menor custo, que consiga competir com uma solução de custo baixo, que é o aterro sanitário, que não é uma solução que se apresenta e que cabe no bolso das prefeituras, mas que não é a melhor e que a gente tem que provocar esse desafio de a gente tentar dar um passo à frente. Interessante. Antes de passar para o Manuel Avelino, que tem, enfim, é presidente de uma grande companhia do setor privado, tem experiência. O regime de vocês em Gramacho é um regime de concessão? Vocês operam um regime de concessão em Gramacho. Mas antes de passar a palavra para você, uma coisa que me chamou muita atenção na tua fala, Vinícius, é que o problema digamos, da natural uniformidade da lei, né? Como é que você cria mecanismo para que aqueles municípios que já atingiram as metas previstas nacionalmente, faz sentido, a meu ver, você criar mecanismos que induzam esses municípios a progredir na sua trajetória tecnológica, ainda que outros estejam muito atrás nesse processo. Então, como é que você combina normas gerais com tratamentos específicos de situações que são naturalmente desiguais? E no Brasil haverá sempre situações... É um desafio legislativo interessante. Mas, não me alongando nisso, Manuel, queria te ouvir a partir dessa experiência tua, digamos, dirigir uma grande empresa que opera e produz energia a partir... Acho que são 3 projetos grandes no Brasil, um deles é Gramacho. Queria um comentário seu a respeito desse tema da mesa, dessa perspectiva que é a sua perspectiva. Isso não quer dizer que eu não posso dar outra perspectiva também. Você pode dar quantas perspectivas você quiser. Se você quiser fazer um 360 graus aqui, você está... Não, eu vou... Porque acho que aqui a nossa... Está ouvindo, né? A nossa composição aqui é interessante, porque o Roriz é um gestor, tá certo? Do ente público, né? O Arnaldo tem a visão aqui, eu diria, do legislativo. O Valdir é um professor, então conhece o tema pelo ponto do lado da academia. E eu sou uma empresa de engenharia, nós temos presença mundial, estamos envolvidos com o tema de resíduo no mundo inteiro. Então, as soluções mais modernas nós já praticamos. E aqui no Brasil nós temos uma atividade empresarial, que é através de uma empresa chamada Biogás, que foi criada em São Paulo, inicialmente em cima do aterro Bandeirantes, depois nós desenvolvemos o aterro São João, ambos sob regime de concessão, depois finalmente lá no Rio, o Gramacho, que deu origem a uma empresa chamada Gás Verde, e que faz essa abordagem onde nós transformamos o biogás em gás natural, melhor do que o gás natural veicular,
Ou seja, a qualidade de gás que a gente entrega para a Petrobras é melhor do que o gás que a Petrobras vende para gás natural veicular. Então, antecedendo a lei, na verdade, nós nos dedicamos a uma parte importante desse assunto, que era o desenvolvimento sustentável. Quer dizer, você resolver o problema, mas olhando ele também praticando um desenvolvimento sustentável. Mas o comentário que eu queria fazer anterior sobre o assunto da lei é que nós temos aqui no Brasil, e eu tinha prometido que eu ia ser um pouco polêmico, senão não ia ser divertido, aqui no Brasil a necessidade que a gente tem de ter lei, tá certo? E depois cai nesse regime se a lei pega ou se não pega. Então, dizer que a lei pegou ou não pegou, obviamente, sobre os efeitos. Se a lei tivesse pegado, ela não estava com essa discussão hoje, que você tem 40% dos municípios brasileiros que ainda não fizeram. E se não fizeram, tem razão para isso. E a razão, obviamente, do ponto de vista do prefeito, é econômica. Tá certo? Quer dizer, nenhum prefeito faz o lixão porque quer. Ele faz ali dentro das suas próprias limitações. Essa é a primeira situação. Mas o que falta para mim, apesar que a lei aborda, é a situação, a única forma de você buscar resolver começa com a não geração do resíduo. Isso passa por todos nós. Tá certo? Eu tive uma oportunidade, acho que foi em 2008, eu fui na Academia de Ciências de Nova York e eu fiquei escalado no fim. No final da história, eu fui o último que falei, já tinha ouvido todo mundo falar, eu ia fazer minha apresentação, e aí eu resolvi, e essa mesma discussão, certo? A destinação, o resíduo sólido, é o mesmo problema em qualquer lugar. E a minha filha mora nos Estados Unidos há quase 20 anos, então eu disse que eu tinha uma grande contribuição para dar para a sociedade americana, para resolver o problema do resíduo sólido. E aí, logicamente, todo mundo olhou com bastante atenção. Eu falei, olha, é só reduzir o tamanho da garagem. Porque reduz o tamanho da garagem, o pessoal não consegue acomodar aquela quantidade infinita de latões, né, de grandes caixas onde depositam lixo. Porque o problema do resíduo, ele não cresce com o desenvolvimento da sociedade. Resíduo não diminui, ele só muda a forma. Se você olhar per capita na sociedade civilizada, gera muito mais resíduo que nós geramos aqui. A única diferença é a qualidade, que o nosso é orgânico, tá certo? E o dele se concentra em papel, basicamente papel, celulose e em plástico. Então, tudo isso faz parte, então, agora do contexto de quais são as soluções aqui no Brasil. Quer dizer, eu já tive a experiência, agora como empresa de engenharia, de ter a situação de discutir com o prefeito. Quem tem lixão, honestamente, não é um assunto que está na minha pauta, tá certo? Eventualmente, tem o prefeito que tem lixão e que quer fazer o seu novo aterro, tá certo? Obviamente, mesmo para ele esse passo, ele tem um problema a enfrentar, sempre através do seu próprio legislativo, depois ele vai fazer uma concessão, qual é o regime. E aqueles que têm aterro e querem evoluir para uma nova solução tecnológica, se deparam sempre com o problema que a diferença de custo é brutal. Então, o Brasil está ainda muito longe, é o meu comentário para o Arnaldo, de ter a capacidade de adotar aquilo que é a solução que você pode achar que pudesse ser ideal. Então, o aterro é a realidade brasileira mais presente. Quer dizer, a gente não passa... Eu descarto conversar sobre lixão, tá certo? Que o lixão em si tem um custo implícito que a sociedade não vê, aquela sociedade local, que obviamente através de saúde e problemas de saneamento. Então, tem que passar efetivamente o aterro. E o aterro, ele não é uma solução, ele é uma mitigação do problema. Mas é melhor, sem dúvida, ter um aterro do que ter um lixão. Então, ter a lei para não ter que ter um lixão é uma coisa realmente que você olha e fala assim, faz sentido, isso precisava ter tido a lei? É a lei que vai resolver? Não é. A sociedade, se ela não tiver a conscientização daquele problema, o assunto não vai se resolver nunca. Eu tenho uma dificuldade também psicológica, a hora que a gente discute o assunto com enorme respeito, eu falar, tem 300 mil pessoas trabalhando, que você pode falar em coleta de reciclado, tá certo? Ao mesmo tempo, aquilo não devia ser um objeto de vida que a gente vai propor para ninguém. A oportunidade que nós tivemos lá em Gramacho é uma das coisas mais ricas da minha vida. Nós operamos o aterro de Gramacho por 5 anos, tá certo? E eu aprendi, nós tínhamos lá 1.200 catadores 24 horas por dia, 24 horas por dia. Nós não tivemos um problema com os catadores nos 5 anos que nós tivemos lá. E você ia e olhava aquela operação, era um absoluto caos, mas é o caos mais bem organizado que eu vi na minha vida. Agora, você não pode desejar para ninguém que está associado
a função de viver ligado, ainda que seja bacana chamar de resíduo, é uma atividade que a sociedade devia se propor. Então, eu particularmente, não acho que reciclagem como atividade é uma coisa que a sociedade tinha que propor. Reciclagem, enquanto recuperação de valor energético que tiver, o alumínio, o que for, por vias mecânicas, é outro assunto. Mas fazer parte disso com proposta da sociedade, eu ainda acho que isso é um grande retrocesso. Aqui a todos que quem quiser já se inscrever para fazer perguntas, a Lilian, levanta a mão que a Lilian se dirige aqui para inscrever e aí organiza a fila para poder sentar. Eu queria passar a palavra ao Valdir. Enfim, Valdir é engenheiro químico, tem uma trajetória grande nessa área. Hoje você dá aula em São Carlos, não é verdade? São Carlos, na Escola de Engenharia de São Carlos. E você dirige um núcleo de estudos sobre resíduos sólidos, né? Exatamente. Tá. Eu queria a tua visão. Eu não vou repetir o mesmo erro que eu fiz aqui com o Mano Antônio, de querer te limitar à perspectiva acadêmica. Mas eu acho que valeria a pena te escutar, digamos, qual é a contribuição que a universidade tem dado a essa discussão na sociedade brasileira. Tira os copos de vidro aí que nós vamos brigar hoje. Não, bom dia a todos, né? Um prazer estar aqui. Novamente com o Arnaldo, tenho tido a oportunidade de estar em algumas discussões com ele. Hoje está com o Manuel, que estou conhecendo, e também está conhecendo o Carlos, lá da Conlurb, da qual eu tenho um respeito enorme, né? Sempre tive, nos quase 40 anos que eu estou na área de resíduos sólidos. Eu sou da Escola de Engenharia de São Carlos, e eu costumo dizer isso daí, porque São Carlos a gente tem uma grata satisfação de ter a Escola de Engenharia de São Carlos, que é um braço da USP, e a gente tem a Universidade Federal de São Carlos. Né? É a única escola de engenharia federal que tem no estado de São Paulo. Está lá em São Carlos. Né? Então, são duas instituições distintas, mas muito importantes. Muito importantes. A primeira coisa que eu queria falar com relação a isso é o seguinte. Nós falamos muito em resíduos sólidos, e a gente sempre pensa, quando nós estamos falando aqui agora, nós estamos falando em resíduos sólidos urbanos, da qual faz parte o domiciliar e resíduo de limpeza urbana. Tudo que eu vou falar aqui para vocês é porque a gente dá aula disso daí e tudo, e tem que entrar na cabeça, né? Senão, todo dia falando a mesma coisa, entra na cabeça. Tá? Mas nós estamos nos esquecendo aqui que o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos são para todos que estão no artigo 13. Agro-silvopastoris, resíduos da construção civil, seríssimo problema, tá? E que não pode ir para aterro sanitário. Tá? Então, você fala em resíduos de serviços de saúde hospitalar, né? Que antes era chamado de hospitalar. Você fala resíduos de estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços, artigo 13 da política, né? E SMA 38 do Estado de São Paulo. O que você faz com lâmpada, pilha, eletroeletrônico, esses, né? Óleo combustível, óleo comestível. Então, eu acho que o problema ele é muito mais amplo do que só pensar no aterro sanitário ou não. Né? Por causa de todos esses tipos de resíduos. Tá? Resíduos de serviço público de saneamento básico, lodo de ETA e lodo de ETE. O lodo de ETA está indo direto para o rio. E lodo de ETE, raros lugares hoje estão pegando esse lodo, mas não sabem o que fazer com ele. Então a gente tem que pensar no plano, que está escrito, tudo que eu estou falando está na política. Né? Então a política, nós temos um representante excelente hoje aqui, a política ela já foi feita e ficou tramitando no Congresso 20 anos, depois foi aprovado e foi regulamentada. Nós não podemos esquecer do decreto 7.404, é o mais importante de tudo. A 12.305 é importante, mas ela ficou como 12.300, 12.000 e algum número, 20 anos no Congresso. Depois foi regulamentada, você é obrigado a fazer pelo regulamento, por ter sido regulamentado. Você é obrigado a cumprir isso daí. Tá? Então, foi um marco histórico, depois do dia 23 de dezembro de 2010. Marco histórico, um divisor de água para nós de resíduos sólidos, principalmente da academia, que a gente pode estudar, direcionar pesquisas. Sabe? Hoje tem muita gente pesquisando no Brasil. Na hora que o Arnaldo escreveu isso essa semana no site dele, lá, né, no comentário dele, você vai ter que tributar as coisas.
tem que tributar essa parte de resíduos dos recicláveis, né? Para que a gente possa evoluir nisso daí. Então, eu só queria, no momento, deixar isso com vocês, de que a gente tem que ter... Hoje a gente tem aterro de reservação, que é para resíduo da construção civil, né? Hoje a CETESB já não permite mais, e o Brasil seria uma besteira, pôr a vala cética para resíduo de serviço de saúde, né? Então, você tem que fazer os tratamentos através de micro-ondas, incineração e outros autoclavagem. Nós estamos direcionando pesquisa muito firme em todas essas partes. E eu tenho ido em bancas em vários lugares do Brasil, vocês não imaginam a quantidade de pesquisas que estão sendo desenvolvidas na área de resíduos sólidos pelas universidades. Está faltando formação de recursos humanos, professores, eu tenho ido em concurso aí, para resíduos sólidos. Eu digo sempre que durmo abraçado com lixo, não que de vez em quando faça uma pesquisa. É multidisciplinar, né? Se eu quiser reaproveitar uma areia de fundição, eu tenho que ir com o pessoal da construção civil, né? Porque eles é que sabem fazer os testes todos. Não tem um cara bom no lixo. Não existe esse cara, né? A Politécnica faz trabalhos excelentes com aproveitamento de resíduo eletroeletrônico. Então, tem todo esse contexto todo que a gente tem que ver. Então, só para terminar, duas coisinhas. Então, a gente tem que ver os resíduos sólidos como esse todo, que é Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, tem que virar projeto de lei. Nós estamos fazendo isso para Araraquara, São Carlos e Santa Cruz das Palmeiras. Nós podemos, pela USP, trabalhar 8 horas por semana. Isso é excelente a gente trabalhar isso aí pela Fundação, porque te dá a prática, né? Então, a gente tem que pensar no Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. Temos que pensar, porque a política já está lá feita, né? E formação de gestores. O Ministério do Meio Ambiente está com um curso agora de formação de gestores para o município. Eu acho que um consenso, acho que de todos nós aqui. A gente vai conversar com o pessoal na prefeitura, eles não sabem, não que eles sejam ignorantes, porque nós também somos um monte de coisa ignorante. É que não... Resíduo sólido, por isso que eu acho que a lei não... Como o Manuel estava falando, negócio de pegar ou não, os prefeitos, o poder público e os vereadores não sabem o pepino que tem na mão para equacionar de todos esses resíduos. Mas tem que equacionar. Tem que equacionar. Porque a lei está aí para fazer isso daí. E a outra coisa só que eu queria dizer, então nós temos que cuidar do Plano Municipal de Gestão Integrada. A política já está feita, né? Se quiser mudar, tem que fazer outras coisas. Nós temos que implementar plano e ser aprovado pelos vereadores, para depois começar a ser colocado em prática. E a outra coisa só que talvez eu discorde um pouquinho só, com relação ao que significa rejeito e resíduo, a matéria orgânica nós não podemos mais enterrar. Então, no nosso modo de entender, pesquisar em aterro sanitário, ele ser um aterro energético, já está fora. Né? Eu não vou dizer que no Rio de Janeiro está fora, lá tem que fazer ainda. Mas estou dizendo, os próximos projetos, não fazer mais com aproveitamento energético. Aproveitamento energético da matéria orgânica vai ser através da compostagem anaeróbia, que ninguém gosta de chamar assim, mas a palavra mais bonita que inventaram aí nos últimos tempos foi biometanização, que é mais velho do que andar para frente, mas é pôr em reator, mas reator que você tem a matéria orgânica vinda de resíduo sólido, não vinhaça, esses outros, que a gente já tem uma experiência grande nisso. Esse é um grande desafio. Vai formar o mesmo gás, né? Mas esse é o desafio que a gente tem. É isso só que eu queria colocar no momento e muito obrigado. Arnaldo. Sérgio, deixa eu fazer um preâmbulo de 30 segundos aqui. Eu conheço o Manuel há muito tempo, nos conhecemos. Nós nos formamos na mesma escola. Nós somos de Ribeirão Preto, tá certo? Então eu sou amigo do Manuel e ele é meu amigo. Agora vem a porrada, Manuel. Eu tenho respeito por ele, tem respeito. Agora vem a porrada. Mas feito e dito isso, tá certo? Deixa eu dizer, eu lamento muito, mas eu não tenho concordância com duas questões fundamentais, falou o Manuel aqui. E acho que ele simplificou. E acho que foi até para gerar polêmica, se eu o conheço, tá certo? Primeiro, a lei, ter uma lei para dizer que os lixões não servem. Uma lei. Não. O Manuel sabe, e quem não sabe, e vocês sabem. A lei estabelece o princípio de ciclo de vida do produto. A lei estabelece uma diretriz para acordos setoriais. A lei é inovadora porque estabelece um princípio de gestão e responsabilidade compartilhada. Estabelece princípios de gestão integrada que não havia, e isso torna-se uma norma do ponto de vista de gestão.
Tá certo? A lei estabelece que a indústria automobilística brasileira, que antes da lei não tinha nenhuma responsabilidade sobre os 3 ou 4 milhões, dependendo do ano, de veículos que eram colocados para circular, ela passa a ter uma responsabilidade na logística reversa, no que vai acontecer depois com esses veículos. Eu poderia mencionar, nesse ano de Copa, os 8 milhões e meio de televisores, ou outras questões mais. Todo mundo sabe, as pessoas estão acompanhando, que isso tem significado uma profunda transformação nas relações. Há um acordo prestes a ser finalizado sobre a questão de embalagens, com um conjunto que é coordenado pelo SEMPRE, um compromisso empresarial com a reciclagem, que congrega as 3 principais cadeias de varejo, Walmart, Pão de Açúcar, Carrefour, que congrega todas as empresas de telefonia, que congrega todas as empresas do setor de higiene e limpeza e assim por diante. E nós já fechamos alguns acordos agora sobre óleo, óleos combustíveis, embalagem e outros que tais. Então isso é uma primeira questão. A lei é muito mais do que isso, o Manuel sabe e que todos saibam. Ela é inovadora e ela, e aí sem fazer nenhum tipo de baluartismo ou proselitismo, ela tem sido referência para a legislação de outros países. O Padreca, que tem uma ação internacional no setor de papel e celulose particularmente, sabe disso. Tá certo? O Abetre, que está aqui através do seu presidente, que são os resíduos especiais, sabe o que a lei tem significado de referência. Segunda questão, Manuel, desculpe, eu falei de que nós temos uma cadeia produtiva sendo estruturada em torno da questão do processamento e gestão de resíduos. Falei de 330 mil e você falou dos 1.200 que viviam em condições subhumanas em Gramacho. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de pessoas que têm uma cadeia em torno disso estruturada, pessoas que vão crescer do ponto de vista de número. Eu estou falando de algo que está dando serviço para a sua empresa. E para a Concremat, que está ali, tá certo? E para as outras gestoras que estão aqui, do ponto de vista de projetos, e para muita gente que está trabalhando em torno disso, de uma cadeia que vai se tornar cada vez mais complexa. Tá certo? Eu não estou fazendo nenhum tipo de proselitismo a uma condição degradante. E quando nós incorporamos na legislação a questão de cooperativas, e isso foi importante, e nós trouxemos um setor para isso, que está sendo estruturado, isso é uma forma interessante, inovadora que tem no Brasil, que você está tratando com eles. Você na gestão do seu... e você faz muito bem, e a Arcades tem sido uma pioneira e exemplar no que diz respeito a isso, tem incorporado parcerias com cooperativas em diferentes fases, ou do recolhimento, ou depois no processo de separação, e assim por diante. Então, vamos qualificar um pouco a questão para dizer o seguinte: essa sociedade nossa está evoluindo, o perfil está mudando de consumo, tá certo? Isso é uma coisa muito objetiva, tá certo? Nós temos uma condição de acúmulo diferenciado agora para poder fazer com que esses conceitos sejam definitivamente introjectados. E há uma dinâmica objetiva acontecendo. Há os municípios ainda. A reclamação dos municípios parte de municípios menores, é importante, é só uma parte do processo. A mesma questão parte de algumas empresas também, que são empresas que têm menor dinamismo, tá certo? Empresas que estão tentando ainda se manter à margem de incorporar determinados conceitos, e o que nós precisamos ver é aquilo que são os polos dinâmicos do ponto de vista da economia. Muito bom. Vossa Excelência quer responder a parte do nome do deputado? Antes, deixa eu pedir ao Diógenes, que se inscreveu aqui, que tome assento ali na cadeira para entrar na nossa conversa. Mas como a polêmica esquentou entre os dois conterrâneos aqui, eu terei de conceder uma parte. Exatamente. E já aproveito... Não, primeiro dá uma parte, depois eu tenho uma pergunta para você, mas fica para depois. Não, primeiro que faz tempo que ninguém levanta uma bola tão redondinha para o Arnaldo assim, tá certo? Então, eu levantei para ele poder exatamente defender o que é a lei. Mas o meu ponto não foi esse, não. O que eu falo assim, é uma crítica a nós, enquanto cidadãos. Essa que é a situação. Quer dizer, quando você olha para trás e a gente olha
o racionamento de 2001, 2002, tá certo? Acho que foi a única vez que todos nós tivemos alguma conscientização de tomar dentro de casa uma atitude, tá certo? Quer dizer, aquele foi o período em que a sociedade se mobilizou e economizou 20% de consumo de energia sem nenhum esforço. Essa foi a situação verdadeira. Hoje todo mundo está perdulário outra vez, gasta o que quer, ninguém ficou com o hábito realmente de conservação de energia. Água é a mesma coisa, geração de lixo é a mesma coisa. Então, meu ponto, na verdade, é o seguinte: ter a lei, é lógico que a lei é importante, principalmente numa sociedade como o Brasil. Mas o que está por trás disso é realmente uma reformulação de toda a sociedade. Na nossa empresa, por exemplo, hoje, o assunto de segurança, e aí você fala segurança e saúde, mas segurança é uma verdadeira obsessão. Tá certo? E não é dizer que é por lei, porque na medida que você vai realizando o que é a situação hoje de risco, tá certo? Risco nas condições de trabalho, a preocupação com o seu funcionário, aonde ele está submetido, se aquilo não se transforma em uma coisa natural no seu dia a dia, você não faz nada. O resíduo passa pela mesma condição. Quanto à situação de reciclagem, ela é o seguinte, que eu vivi muito lá a situação na Conlurb, e aí você sempre tem isso. Qual a solução ótima? Né? Amanhã você vai ter uma situação de ter uma grande central de reciclagem, e ela faz tudo isso que você está procurando buscar de forma mecânica. E aí a gente tinha uma imposição, sempre discuti isso, que tinha característica social. E essa combinação das duas coisas torna mais difícil o que já é difícil. Então, meu ponto foi isso. Quer dizer, ter na abordagem que a reciclagem enquanto atividade de um conjunto de pessoas na sociedade é um fim, é meu questionamento. A reciclagem por si só, ela existe. Vou te dar outro exemplo típico da situação. Reciclagem de papel é uma grande ilusão. Isso, na verdade, não é sustentável. Quer dizer, o papel em si é absolutamente não sustentável ser sustentável. A única coisa que é discussão é depois você vai falar para emissões e outra conversa. Reciclar papel não é sustentável, não é uma atividade sustentável. Você gasta de energia e de água em torno daquilo, não torna sustentável. Então, quer dizer, o meu comentário foi esse em termos de olhar que nós devíamos estar fazendo, e como já estavam fazendo. Quer dizer, tem muita coisa que estava sendo feita. Aqui em São Paulo foi feito muito antes de ter a lei. Lá no Rio, propriamente dito, também não acho que foi por conta da lei que Gramacho acabou sendo fechado. Aquilo ia ser fechado, nós entramos em Gramacho para operar por um ano. Gramacho tinha se fechado em 2008, mas nós operamos até 2012, porque não tinha outra opção naquele momento. Então, acho que longe de não dar importância para a lei, mas eu estou fazendo uma crítica à sociedade, né? Dizer que você precisa, na verdade, de uma lei para aquilo que devia ser óbvio e devia ser um processo de educação do cidadão. Muito bem. Diógenes da Brete. Bom dia. Acho que vale a pena colocar como gancho aqui. Eu sempre coloquei que um dos grandes produtos aí do processo de discussão da Política Nacional de Resíduos, nem tanto a lei, que foi o produto final, acho que foi o processo de alinhamento dos vários setores, dos vários interesses, né, que se conseguiu ao longo desse processo, e que isso foi assim muito da habilidade e da generosidade do deputado Arnaldo Jardim, a habilidade em conduzir esse processo e numa experiência, uma escala muito maior do que houve em São Paulo primeiro. Então, acho que esse alinhamento foi muito grande, né? Se conciliou vários interesses, nem todo mundo foi plenamente atendido, mas acho que foi um grande acordo que se produziu ao longo do processo. Eu acho que a implantação depois foi um pouco mais lenta. Mas dentro desse espírito, a política ficou uma coisa bastante... como política mesmo, como diretrizes, e dando liberdade para se formularem diferentes soluções de acordo com as escalas regionais, as várias realidades. E nós tivemos agora, nesse ano, você deve conhecer, aquele Ministério Público Federal publicou aquele guia do Ministério Público para a erradicação dos lixões e inclusão dos catadores e catadoras. E ele dá uma visão particularíssima, né, uma visão muito própria do grupo lá que fez isso dentro do Ministério Público, que coloca meios, modelo de legislação municipal. Ele avança na nossa visão dentro de uma seara que está, talvez, na esfera do legislativo. Então, eu não sei se você conhece, se você pode dar uma visão como que você ou o legislativo está vendo isso, né? Essa é uma coisa recente aí de agosto do Ministério Público. Você chegou a conhecer? Eu
eu não vi esse texto do Ministério Público. E você disse que ele avança em algumas formulações, tanto do ponto de vista da erradicação como do ponto de vista da incorporação, o que ele estabelece normas, obrigatoriedades, é isso? Não? Eu não vi esse texto. É um guia para a atuação do Ministério Público, né? Onde chega, inclusive, a propor, né, um modelo de lei municipal que proíbe o aproveitamento energético de resíduos. Que é uma faculdade que está colocada na lei. Que é contraditório com a lei, que a lei permite o aproveitamento. E já se coloca uma única possibilidade, um modelo de lei municipal, modelos de inclusão dos catadores, modelo de como deve ser contratado cooperativas, preços. Avança nesse sentido. Então, mas nisso daí, o ano passado nós tivemos na 4ª Conferência Nacional de Catadores lá em Brasília, né? E esse também você tocou num ponto que eu acho muito importante, que é o seguinte: quando a gente fala em utilização de processos térmicos para tratamento de resíduos, ele é pós-catadores. Né? Esse que é agora que você está dizendo que é... Porque quando a gente fala assim, vamos incinerar resíduo domiciliar, né? As pessoas já pensam que você vai incinerar papel, papelão, plástico, que tem um ótimo poder calorífico, e tirar os catadores da jogada. Não, nós temos uma hierarquia de resíduo, não geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento. Após isso, sim. Nós estávamos comentando, em Araraquara, a gente está fazendo esse trabalho agora com uma pesquisa de mestrado. Quando eu falo pesquisa, às vezes vocês podem ficar assim tremendo, porque falam, não vai sair nada disso porque é acadêmico, mas nós não trabalhamos assim. Né? A gente faz pesquisa básica, mas também faz aplicada. Sobra muito rejeito da coleta seletiva, porque já parte da coleta seletiva. Eles fazem uma bela coleta seletiva na cidade, né? E parte da coleta seletiva. Então, você utilizar processos térmicos para o rejeito da coleta seletiva, porque já foi a Cássia, já fez todo, tem a cooperativa, catadores, né? Que faz parte de outras associações também de catadores. Isso, sim, eu acho que é muito importante deixar isso claro, porque às vezes a gente fala assim, não, o processo térmico, como o Arnaldo falou, deve ser utilizado. Deve, e o quarto famoso errinho, recuperação energética. Não só a recuperação energética através do processo térmico, mas do metano também. Né? Então, é muito importante, mas deixar bem claro que não é nada antes da reciclagem. Né? A reciclagem é para os catadores, cooperativa de catadores fazer isso daí. Né? O que você tem que processo térmico, por exemplo, a sobra desse material, vocês não imaginam o que sobra ainda da coleta seletiva de material passivo de ser compostável ou não, porque é só coleta seletiva, não tem matéria orgânica. Né? Agora, material nobre que sobra, que não tem jeito de ser. Nada nós vamos ser 100%. Né? Numa cidade fez 100% da coleta seletiva, não sobrou 1 grama de Tetra Pak, não tem jeito. Então, sobra algumas coisas. Então, nesse sentido, que é a lei. Né? É para aproveitamento recuperação energética, particularmente disso daí, é para pós-coleta seletiva, não incinerar tudo. Agora, em alguns municípios, eu não sei como é que vai poder fazer isso daí, de implantar, por exemplo, a coleta seletiva na Grande São Paulo, né? Para depois incinerar só o que partiu da coleta, depois de ser coletado seletivamente. Um desafio enorme. Vinícius, quer falar? Diógenes, eu vou ser obrigado a te ejetar da cadeira, porque Quem é a próxima vítima aqui? Tem uma próxima vítima, eu vou pedir para a pessoa já se aproximar, é o Roger, da cooperativa You Green, é isso? Bom, mas pode, Vinícius, vai tocando, não podemos parar aqui. Não. Só acho que colocando um ponto aí que ele comentou da questão da participação, às vezes, do Ministério Público nessas questões, que eu vou te falar um pouco da perspectiva da prática. Né? Quando encerramos agora, em abril, o aterro de Jericinó, que é um aterro que operou durante 30 anos lá no Rio de Janeiro, nós tínhamos catadores dentro do aterro e a gente fez um termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público para poder... E sempre existe uma tendência do judiciário a tentar ser executivo. Então, a gente acaba tendo que dialogar bastante para que seja razoável. Né? E dentro de uma coisa que acho que é importante e interessante a gente colocar, o Rio de Janeiro, por causa das obras da Olimpíada, uma série de outros motivos, ele está vivendo próximo ao pleno emprego. Então, hoje, desses 240, por exemplo, catadores que trabalhavam dentro do aterro de Jericinó, assim, mais de 50% não quis ir para a atividade de reciclagem, porque eles têm empregos melhores. Então, como é que eu vejo isso dentro da Conlurb no longo prazo? Quando a gente fez o planejamento estratégico da Conlurb há um ano atrás,
A gente colocou metas, determinou, por exemplo, que a gente ia, até 2018, reduzir em 25% o envio de material para aterro. E a gente coloca a meta lá e a gente corre atrás como é que a gente atinge a meta. Mas a gente viu, por exemplo, que pelo processo de utilização do catador, a gente não ia bater essa meta. Porque a gente não ia ter catador para fazer isso. Agora, eu tenho 6 centrais por um convênio com o BNDES para implantar no Rio de Janeiro. Implantamos uma, que foi a de Irajá. Estamos em vias de inaugurar a segunda, que é em Bangu. A gente está tendo que achar gente para trabalhar. Porque a competição com o mercado de trabalho de outras áreas, que é mais interessante, porque hoje um catador, numa central, com equipamento, com esteira mecânica, que é um negócio que não é comum, a gente vê ainda coisas da Idade da Pedra nessa área de catação. Com esteira mecânica, com tudo, a produtividade dele está fazendo ele ganhar R$1.000, R$1.200, quando muito. Quando ele entra no mercado de trabalho em outros setores, ele consegue ganhar mais. Então, e a gente tem tido já dificuldade com essa mão de obra. Então, a gente acredita que no longo prazo, a gente não vai poder contar com isso. Então, a gente vai ter que partir para soluções mais industriais, como São Paulo fez agora, acho que inaugurou há pouco tempo um TMB, uma planta de tratamento mecânico, por separação mecânica, que gera um rejeito muito maior, que normalmente pega o lixo de forma indiscriminada, tudo misturado, você tem um rejeito maior, mas você é mais eficiente. Então, por exemplo, um TM no Rio de Janeiro, que é o próximo passo que a gente vai dar agora, ele vai ter um rejeito maior, mas só o que eu vou conseguir reciclar e aproveitar por ter escala industrial é muito maior do que eu vou conseguir com muito mais tempo pelo processo com cooperativas, com catadores. Hoje, por exemplo, só com a nossa com a nossa coleta seletiva, que é mínima, é pequena ainda no Rio de Janeiro, a gente já está sobrecarregando as cooperativas singulares existentes de produto. Ele não está conseguindo dar escoamento para o produto que ele recebe. Então, isso já são os desafios que a prática acaba nos impondo e que a gente, às vezes, tem que olhar para a realidade de uma forma um pouco mais pragmática. Pergunta, e eu tenho uma extensa lista aqui de pessoas, tenho mais, na verdade, 4 pessoas que querem se sentar para fazer pergunta e uma pessoa que mandou uma pergunta. Então, vamos tentar ser bastante conciso aqui nas perguntas e nas respostas para a gente dar oportunidade para todo mundo. Tá. Minha pergunta é para o Arnaldo, mas é super rápido. Trabalho numa cooperativa de catadores aqui em São Paulo, onde o pessoal ganha uma média de R$ 1.700 a R$ 1.800 líquido por mês, trabalhando com EPI, seguro de vida, plano odontológico, e a gente conseguiu bolar um modelo de negócio em que a gente recebe pelo serviço prestado. Então, hoje a gente tem uma lista de pessoas querendo trabalhar na cooperativa. Acho que a gente empobrece, de novo, o discurso quando a gente diz que catadores têm que ganhar pouco e o modelo de negócio único existente é aquele onde eles ganham R$ 1.000, R$ 1.200, que é aquele, geralmente, onde a gente recebe só pela venda dos materiais recicláveis, que a gente sabe que não tem valor por melhor que você consiga negociar. Agora, direcionando a pergunta, ou seja, é possível, dá para fazer. E a gente já conseguiu, só visitar. A questão é como que a gente consegue executar os pilares da política nacional que diz que é prioritário se fazer com catadores. Uma vez que a gente tem uma política nacional de cooperativismo muito antiga, de 1971, nós ficamos mais de um ano tentando abrir uma cooperativa, tendo conhecimento, tendo condições de ir atrás e correr atrás do que era necessário ser feito para abrir uma cooperativa. E depois que a gente conseguiu abrir, mais de um ano tentando convencer, no caso em São Paulo ainda era Limpurb, de que nós tínhamos um projeto bacana para apresentar, né? E depois de apresentarmos mais de 8 soluções diferentes, a gente percebeu que não ia acontecer. A gente partiu para a iniciativa privada, e hoje a gente está prestando serviços, né? Então, existe uma contradição, tanto no nível prático, das cooperativas terem uma dificuldade imensa de se posicionar, né, juridicamente, e uma questão de um pouco mais conceitual, de termos um governo que estimula o crédito e o consumo, isso está inclusive em plano de governo, e uma política nacional de resíduos que diz que a gente precisa se preocupar com não geração, redução, reutilização e reciclagem. Então, a gente chega em clientes e o pessoal fica muito confuso, mas a gente precisa aumentar o consumo. Você está me falando para reduzir o consumo. Então, a gente tem muita dificuldade em vender sistemas de gestão sustentável de resíduos, porque a gente tem uma orientação de governo, eu não sei se é de Estado, que diz que a gente precisa consumir, consumir, consumir para a economia crescer. Então, são as minhas provocações e querendo dizer que cooperativas de catadores são possíveis, desde que a gente, no âmbito do governo, não coloque somente editais para construir galpões e a gente se preocupe no desenvolvimento institucional desses profissionais. Tem comentários mais muito objetivos. Primeiro,
difundir essa sua boa experiência. Essa difusão tem um efeito de exemplo, de divulgação muito importante, tá certo? Então, isso é uma primeira questão. Do ponto de vista legislativo, nós estamos discutindo com a OCB o processo de desburocratização. Você tem toda a razão. As normas são muito complicadas e tem, inclusive, do jeito que tem no setor de comércio, o SESC, SENAC, tudo mais, você tem agora o sistema SESCOP, das cooperativas, e nós estamos discutindo de que forma se pode dar curso, dar formatação, apresentar estatutos básicos que possam fazer com que esse procedimento seja mais acessível e simplificado às pessoas. Outra coisa correlata a isso é nessa questão que eu abordei no início, e ainda não foi, mas daqui a pouco vai vir, eu tenho certeza, que são a questão dos incentivos fiscais e tributários, ou seja, ter uma diferenciação de tratamento tributário ao trabalho aí na reciclagem. Parabéns por sua iniciativa. Obrigado. Muito bem. Roger, eu vou ter que agora te ejetar, pedir para Lia Porto tomar assento, mas eu aproveito aqui, enquanto se dá essa transição de assentamentos, para fazer uma pergunta que a Ana Maria, professora da Anhembi Morumbi, fez, dirigida sobretudo ao Manuel, mas acho que vale para todos aqui. Que políticas governos e empresas devem adotar para, digamos, educar os consumidores a gerar menos resíduos? Eu devia passar para os dois expertos no assunto, né? Então o passa. Arnaldo e o Boris, mas eu vou dizer o seguinte, de forma muito pragmática, na prática, tudo que você não paga, que você não sente, você não exerce, tá certo? Então, a situação aqui no final é a seguinte, a coleta de lixo, ela, pelo menos visivelmente, não é para as pessoas uma coisa paga, tá certo? Quem, na verdade, obviamente, tentou colocar isso explícito teve problema, tá certo? Não vamos entrar em detalhes, né? E é a situação, porque todo mundo, se cada um de nós aqui fizer uma reflexão, se faz algum esforço em casa para reduzir a sua geração de resíduos, você vai ver que é nulo. Eu acredito que é nulo. Então, eu não sei se passa novamente, não passa por um processo de legislação, passa por um processo de educação. E não quer dizer que a pessoa ali não educada, ou que for, somos todos nós, quer dizer, vai da elite branca, tá certo? E a primeira, ninguém don't care, né? Essa, no final, é a situação. Então, se cada um individualmente fizer seu esforço, no final você tem alguma mudança. Colocar, né? Eu concordo que eu acho que tudo tem que ser precificado. No final das contas, a gente tem que precificar. Eu vou contar uma historinha rápida que um fornecedor meu me contou, que ele foi uma vez à Suíça, na casa de um sogro dele, e chegando lá, eles foram fazer o jantar, e parece que eles iam fazer batatas, né? E ele perguntou assim, olha, quantas batatas o senhor vai comer? Aí ele falou, cara, miserável, tá fazendo conta de batata, né? Aí ele falou, olha, antes que ele só pensou nisso, antes que ele falasse assim, né, ele falou, não, olha só, eu estou te perguntando quantas batatas você vai comer, porque se você for comer 10, eu faço 10, não tem problema. Se você for comer 5, não pede 10, porque as outras 5 eu vou ter que jogar no lixo orgânico. O lixo orgânico, aquele tem uma coleta em tal dia e me custa tanto. Então é uma dor de cabeça tão grande, esse negócio que... Então precificou. Quando precifica, você passa a cuidar daquilo de uma forma diferente. Mesma coisa, meu condomínio, eu não tenho higrômetro no meu apartamento. Então a conta de água do condomínio é enorme, porque você não individualiza, você não... E de fato, hoje, aí passa pela legislação, na minha opinião, a gente tem que precificar as coisas. A partir do momento que você precifica, elas ficam claras. Elas ficam mais claras e a gente consegue tomar decisões melhores. E hoje nos falta, e aí é um desafio para a academia, né, nos falta uma contabilidade ambiental. Né, dentro daquele aspecto que você falou, por exemplo, reciclar o papel, será que é economicamente viável, é a melhor opção? A gente fala, por exemplo, muito de coleta seletiva. A coleta seletiva ela tem a vantagem de valorizar o resíduo, mas são mais caminhões que eu coloco na rua, é mais emissão de gases de efeito estufa. Então, na hora do gestor, aí eu me coloco, essa é a minha angústia hoje lá, eu não tenho essa contabilidade em mãos para tomar a decisão, para tomar a melhor decisão. Então, esse é um desafio que ainda está por ser superado. Né? A academia quer falar? Claro.
Sérgio. Não, só 2 pontos que tem aí que eu acho interessante, que vocês levantaram a bola, que um é de parceria público-privada. São Carlos tem parceria público-privada e é muito interessante quando você lê o que é a parceria público-privada. Mas só que essa é só para resíduo domiciliar. Varrição, coleta, transporte e disposição final ambientalmente adequada, que é aterro sanitário. E a gente, às vezes, fala destinação final em aterro sanitário, mas é disposição final. Essa é uma coisa muito interessante de fazer parceria pública-privada, porque o preço de tonelada não é o mesmo. Né? E o incentivo é você não enterrar matéria orgânica. Quanto menos você enterra matéria orgânica, mais você vai ganhar pela tonelada do seu resíduo. E a outra que está acontecendo também em Araraquara, que é a seguinte, quem está comandando toda a gestão de resíduos, agora nós também só estamos falando do domiciliar, de todos aqueles que existem, né? Só do domiciliar, é a água, é o pessoal da água, é o DAI. Né? Inclusive, a semana passada passou até o coleta e o transporte a ser do DAI. Então, você tem verba para fazer as coisas. Né? Porque sem dinheiro não vai acontecer nada. Né? Não vai acontecer nada. Se você fizer a prefeitura para fazer isso daí. Então, são 2 pontos também muito importantes, que é a parceria público-privada e alguns municípios estão passando esses serviços todos para a água, para quem cuida da água e esgoto. Né? Então, está ficando com lixo também, ganhou um presentinho aí, está ficando com lixo. É que tem uma verba, todos nós não pagamos água e esgoto por mês. Né? Então, tem dinheiro. Quem paga a taxa de lixo? Né?